Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tecnologia em Curso. Eu sou o Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso projeto de podcast, eu vou te convidar a curtir esse vídeo, seguir a gente aqui no YouTube e, é claro, nos seguir nas nossas redes sociais. Tá a fim de maratonar o Tecnologia em Curso no Spotify? Corre lá e segue a gente. E se você é apaixonado com tecnologia e futebol, inovação, empreendedorismo, este é o seu podcast. E para falarmos de um tema muito interessante, obviamente, que é a tecnologia, o tema de hoje é o impacto da tecnologia no mercado atual. E para falar desse assunto, eu trouxe um convidado muito especial. Seja muito bem-vindo ao podcast. Por favor, seja bem-vindo. Obrigado, Fernando, pelo convite. Eu já sou um assinante há algum tempo do canal. E parabéns, cara, pela iniciativa. Acho que aqui em Minas Gerais esse tipo de iniciativa é uma iniciativa que fomenta muito até assim, os empresários, o mercado como um todo, sabe? Parabéns aí. Legal, cara, bacana. E antes de entrarmos, né, conhecer um pouquinho da sua trajetória, falar ali um pouquinho do que você vem desenvolvendo, né, na Mytec, né, hoje como CEO da Mytec. Quero conhecer um pouquinho, claro, tá, dessa empreitada sua, mas antes eu gostaria de saber, me fale um pouco sobre você. Quem é você? Cara, meu nome é Lucas Brescia, sou filho do Brás Francisco e da Ivana. Cara, eu nasci, assim, tenho 39 anos. E eu nasci naquela era que não era nem muito popular a internet e era a era que estava iniciando ali, dando os primeiros passos da popularização da internet, sabe? Então, acho que você tá próximo da minha idade, você vivenciou isso, né? Da gente, no sábado, se conectar ali às 2 horas da tarde e virar madrugada adentro. Mas eu sou uma pessoa extremamente, assim, ligada à tecnologia, mas eu também sou um cara muito família, sabe? Então, acho que hoje eu balanceio muito, assim, minha vida com família e empreendedorismo. Então, minhas horas vagas, meu lazer é estar com minha família, estar com minha filha, e esse sou eu. Que bacana, Lucas, que bacana. Eu queria entender como que a tecnologia chegou na sua vida. Você mencionou aí desde cedo, né? É um amante aí da tecnologia, empreendedor. E eu queria saber como que isso chegou na sua vida, cara. Até mesmo para o nosso público entender um pouquinho aí de como que o Lucas iniciou todo esse processo tecnológico aí, vamos dizer. Não, legal. Cara, iniciou assim, em 1995, o meu pai me presenteou eu e meu irmão com um computador. Na época, sempre assim, né, cara? Era assim, era algo... A gente já tinha vivenciado a época do videogame e computador pra mim era só mais um console de videogame, né? Eu tratava sim o computador. Então, o meu pai, não sei porquê, ele aceitou nos dar um presente que era um computador. Então, a gente, com esse computador em 95, ele começou a fomentar várias curiosidades na minha cabeça e na cabeça do meu irmão. E eu fui gostando muito, e na época não era muito popular as pessoas terem computador em casa, sabe? Mal nas empresas. As empresas tinham ali os seus computadores, mas eram para departamentos específicos. Verdade. E, cara, eu tendo um computador em casa, eu fiquei na mega curiosidade de querer entender cada detalhe do computador. Então, eu comecei a pegar o computador, porque meu pai é o seguinte, ele dava, mas ele não gostava que a gente destruía. Então, assim, quando meu pai saía de casa, eu e meu irmão abria o CPU lá e ficava assim, olha só, esse é o pente de memória, vamos tirar. Essa aqui é a placa de vídeo, vamos tirar e tal. Então, a gente ficava identificando ali os componentes do computador e também a gente ficava brincando de instalar programa, formatar e tal. E a partir dali, eu falo que meu pai foi meu primeiro empresário, assim, sabe? Porque ele começou a direcionar a gente para formatar o computador dos amigos dele. Então, em 96 ali, 97, os amigos dele que tinham computador, meu pai fala, não, tem um menino lá na minha casa lá, ele tem 12 anos, 11 anos, mas ele sabe formatar computador. Pode ir lá para me dar seus computadores. E meu pai começou a jogar a gente pra formatar computador de amigo dele. E ali, cara, eu falei assim, cara, que legal. E eu gostava, era algo prazeroso pra mim fazer esse tipo de coisa. Eu não enxergava como emprego, não enxergava nenhuma forma de ganhar dinheiro.
Mas eu enxergava como uma oportunidade de explorar a minha curiosidade. Né? E aí, assim, a tecnologia veio ingressando, meu pai enxergando esse interesse meu e do meu irmão, colocou a gente numa escola técnica. A gente foi lá para o Polimig, com a intenção de fazer o curso técnico em informática, na época que tinha poucas escolas que davam, né? Era o Polimig, Cotemig, e tinha um ou outro centro que tinha, assim. E lá no Polimig, a gente já foi mais ou menos com a ideia e direcionado para aquilo, sabe? E assim, eu não vim de uma família muito rica, então era muito sacrificante para o meu pai pagar uma mensalidade de uma escola particular, mas ele fez esse investimento, né, na gente. E eu, no meu primeiro ano ali, eu já consegui arrumar um estágio na prefeitura, na Prodabel, para dar manutenção em computador. Então eu cheguei na Prodabel lá, eles me levaram para uma sala que tinha uns 380 computadores. E esses computadores, a ideia era a gente pegar esses computadores que eram considerados como lixo e fazer uma reforma e entregar eles funcionando para alguma escola, para um posto de saúde, para ser aproveitado em um lugar que não tivesse computador. Eu lembro que nessa época aí a gente, assim, eles me colocaram nessa empreitada, né, vamos dizer assim. E eu lembro que no final de 3 meses eu tinha entregue, assim, tipo 220 computador formatado, com pente de memória. Eu fazia os Frankenstein, tirava a fonte de um computador aqui, colocava ali, pegava pente de memória de um, colocava ali. Então, assim, eu fui fazendo e fui me desenvolvendo ali. E eu fazia um negócio com tanto gosto que eu comecei a deixar de ir na escola para ir pro estágio. O negócio me brilhava tanto o olho que, assim, minha escola, eu estudava no Polimig de manhã, era de manhã, e o período da tarde... Que era o seu estágio... Que era o estágio na Prodabel. Só que nesse período, eu tava gostando tanto que eu fiz um curso técnico lá no Cefet, fui aprovado no Cefet, então eu estudava no Polimig de manhã, no Cefet à tarde, e à noite eu ia pro estágio. E isso já tinha 1 ano que eu tava nesse ritmo, só que quando veio o estágio e veio esse desafio, eu larguei o Cefet de lado, fiquei só no Polimig e fiquei só no estágio, né? Consequência, final do ano, tomei bomba no Polimig, né? Tive que repetir o ano, porque eu não estudava, ficava só lá formatando o computador, mas pra mim foi algo, assim, muito enriquecedor, sabe? Então, E ali eu falei, cara, eu vou direcionar minha carreira toda para seguir na área da tecnologia, seja na área de manutenção, seja na área de desenvolvimento e tal. Mas para mim eu enxergava que a área de manutenção era mais fácil de eu ingressar em alguma empresa. Então eu comecei na minha vida ali com a manutenção, com suporte. E mais para frente eu fui desenvolvendo outras habilidades ali na área da TI. Cara, que bacana, ouvindo um pouquinho, né, da sua trajetória, os caminhos, né, um pouco da sua formação técnica. Eu percebo em uma das suas falas que você menciona a paixão desde muito cedo com a tecnologia, né, ali o seu pai como seu empresário, né, levando ali alguns computadores para você formatar. E depois, né, veio ali o curso técnico no Polimig e esse estágio que, pelo que eu entendi, foi muito interessante na sua carreira. Cara, eu queria entender os desafios, porque não é só simplesmente você chegar num curso técnico, ou talvez numa faculdade, ou talvez num estágio, ou talvez num emprego. Existem ali alguns desafios. Teve algum desafio, teve alguma dificuldade que o Lucas pensou assim, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Não, teve vários, assim. O primeiro desafio foi entrar no estágio e me manter, sair do estágio com alguma coisa. Não só o conhecimento, porque assim, eu precisava, na época eu comecei a namorar muito cedo, eu sempre levei a vida muito a sério. Então eu com 16 anos, eu já tinha um namoro ali, e eu falei, assim, no meu namoro era o seguinte... na minha cabeça eu só podia namorar se eu tivesse dinheiro pra levar ela pra comer em algum lugar, entendeu? Meu rolê era sair pra comer. Então, eu falei assim, cara, eu tô no estágio aqui, eu preciso mostrar um bom trabalho para que eu tenha uma possibilidade ou de estender o meu estágio para eu continuar ganhando meu dinheirinho, né? Ou então até mesmo para eu
ser indicado para algum emprego, né? Seja efetivado aqui na prefeitura como um cargo, ou então alguém sair daqui me indicar e eu buscar no mercado como uma experiência, né? Enfim. Então, o meu grande desafio inicial nesse período, no começo, era tentar firmar meu pé na área da tecnologia, né? E lá na prefeitura não foi diferente. Eu firmei meu pé, eles renovaram meu estágio, né? E aí eu tinha um tio que tinha uma empresa de tecnologia. Na verdade, a empresa era de engenharia, eu nunca entendi muito bem, mas a empresa era de engenharia e se criou um braço de tecnologia. Eu tinha um primo que trabalhava nessa empresa. E esse primo falou assim: ô Lucas, cara, você já consegue vir ser um funcionário aqui. Você não precisa vir para ser um estagiário. E ele me colocou nessa empresa que era do tio da minha mãe. E aí, só que é o seguinte, quando eu cheguei nessa empresa, passou 4 meses, a empresa faliu, cara. Faliu, e eu falei assim, que bosta. Que eu fui arrumar? O bosta tava lá com meu estágio tão gostoso lá, cara. Mas essa empresa eu já fazia um serviço um pouco mais diferenciado, né? Era um serviço que exigia mais do que a parte de computação. Então, eu prestava um suporte a um sistema. Então, eu comecei a entender o fluxo de sistemas, como que funcionava e tal. Então, foi algo que começou a me enriquecer mais do que só aquilo que eu fazia na prefeitura. Que bacana, Lucas, que bacana. Entendendo aí um pouco da sua trajetória, esse período seu de estágio, que foi muito importante, né? E essa sua passagem, né, por uma empresa do seu tio na área de tecnologia, eu quero entender um pouquinho da sua trajetória profissional. Você passou a ter contato com sistemas e eu quero saber das empresas que você passou, como que o Lucas foi crescendo profissionalmente dentro da tecnologia. Como que foi esse início, Lucas? Não, não, bom você perguntar, porque assim, ó, depois que eu fui para a empresa desse tio meu, ela tinha um sistema que ela prestava, que ela vendia esse sistema pro Hermes Pardini. E aí, no que ela faliu, o Hermes Pardini falou assim: olha, eu vou manter esse sistema dentro do próprio Pardini. O Pardini vai gerenciar esse sistema. Então, se você quiser me indicar pessoas que já fazem o suporte desse sistema, vem para cá. E na época, eu fui indicado, né? Eu acho que não foi nem por mérito, foi porque eu já tinha um relacionamento lá. Mas eu fui indicado e eu fui. Só que eu tinha 17 anos na época. E você foi direto pro Pardini? Já fui direto pro Hermes Pardini. Como TI? Como TI. Eu já caí lá como... eu era um atendente de helpdesk nesse sistema que eles tinham. Se eu não me engano, chamava CEVI, o sistema. Serviço de exames via internet. Acho que era algo do tipo. Que o Pardini estava começando a implementar essa parte de você retirar exames laboratoriais pela internet. E eu fui para lá e eu já fui com conhecimento do sistema. Então, eu era o único funcionário. Eles criaram uma equipe de 8 pessoas para dar o suporte. E eu era o único que veio dessa empresa. Então, quando eu cheguei lá, eu já cheguei dominando. Eu já cheguei 3 passos à frente dos 7 que chegaram. Entendeu? Cara, você falou que você estava com quantos anos? Tava com 17. Sério? 17. Que legal isso, hein? E aí, na minha época, essas outras 7 pessoas, e eu colocava na minha cabeça que era corrida de cavalo. Eu preciso chegar em primeiro sempre, eu tenho que estar na frente desses caras, eu já tenho uma bagagem maior. Então, eu me dediquei muito no Pardini. E aí, com 18 anos, no Pardini, na minha época, era muito difícil ter profissionais, assim, tantas vagas na área de tecnologia. Não era igual hoje, que tem vaga e não tem profissional. Lá tinha profissional e não tinha vaga. Não só lá, mas no mercado em geral. No começo era bem assim. E pintou uma vaga para ser suporte do Hermes Pardini. Só que era um suporte de um nível muito mais avançado. O cara tinha que ter conhecimento em Linux, tinha que saber manipular banco de dados, tinha que saber um monte de coisa. Só que como eu estava indo muito bem no sistema, eles falaram, cara, esse menino é talentoso, vou dar uma oportunidade para ele aqui. Então, eles me colocaram como analista de suporte, técnico de suporte na época. E no que eu fui trabalhar como técnico de suporte lá, eu me destaquei muito, cara. Me destaquei muito, muito mesmo. Aí eu comecei a ficar muito bom em Linux. Eu fui ver, o Hermes Pardini tinha muito ambiente, o sistema operacional dos sistemas era todo em Linux e tal, e eu peguei aquilo ali
e como objeto de vida quase, assim. Eu comecei a dedicar no conhecimento a Linux muito profundo. Só que aí eu percebi, e eu comecei a crescer lá dentro. Eu fui promovido, com 19 anos eu tinha sido promovido lá para analista. Mas aí eu percebi que lá dentro do Hermes Pardini eu não iria conseguir mais desenvolver as habilidades que eu precisava, porque é igual eu te falei, as vagas eram muito restritas lá dentro. Então, para eu crescer para uma outra vaga, para ser um DBA, para ser até mesmo um administrador de sistemas e tal, era algo que era quase que impossível. Tinha uma pessoa e por ali vai. E eu comecei a procurar empresas para trabalhar, né? E aí eu caí numa empresa até aqui da Pampulha, que me chamou, que inclusive foi meu primo que me chamou, que trabalhava nessa empresa que quebrou, e falou: Lucas, você já estava mexendo com Linux, eu também tô, vem pra cá que vai dar muito certo. E eu fui para essa empresa. Essa empresa, eu prefiro não citar o nome, que foi essa empresa aí, de toda a trajetória profissional que eu tive. Não foi uma experiência positiva, não. Foi terrível, mas se vocês quiserem ir lá no meu LinkedIn e ver, tá? Qual que é, depois do Pardini nessa empresa. Foi terrível, cara, terrível. Lá a gestão de pessoas era algo assim, surreal. Delicado. Surreal, cara. Você chegava, você era estuprado de manhã e quando você saía, você era estuprado à noite. Era tipo isso. Então você acabava, o seu psicológico ficava todo na empresa. Cara, estressante, né, cara? Era terrível, cara, terrível. Lá era aquele tipo de emprego que você trabalhava com chicote, sabe? Complicado, cara. E aí, cara, eu fiquei lá 3 meses, falei com meu primo, falei assim, cara, vamos sair fora disso aqui não é ambiente. Como é que você me chama pra um lugar desse? Eu falei com ele, falei, cara, isso não é ambiente. Xinga o seu primo, cara, xinga o seu primo. Não, obrigado. Ô, Ricardo, obrigado. Foi bom pro crescimento. E assim, tanto eu quanto meu primo, a gente saiu dessa empresa, eu vou falar por mim, eu não falo por ele, mas eu saí dessa empresa disposto a nunca mais aceitar trabalhar para pessoas assim, sabe? E aí, eu saí, logo em seguida meu primo saiu, montou uma empresa, esse meu primo montou uma empresa, a empresa dele também, assim, tem muito sucesso, né? Também de tecnologia? De tecnologia extrema, tá? Quem precisar de Fire ou Sophos aí, pode procurar ele. Então ele montou uma empresa de tecnologia hoje, a empresa dele tem mais de 20 anos de mercado já, isso e tudo se passou já tem 20 anos, olha só, que loucura. Cara, passa rápido demais, né? Tem 20 anos essa história toda. E eu caí na NetSol, e eu falo que a NetSol, sim, a NetSol foi foi um presente de Deus na minha vida ali, cara, porque na NetSol onde você aprendeu muito, viveu outras tecnologias, ali eles me deram, assim, eu acho que lá tem o Jorge Quintão, que é um cara, assim, sensacional, cara, e ele me deu carta branca para me desenvolver lá dentro, né? Eu comecei a me desenvolver na parte de Linux também, só que mais voltado para segurança e network. E dentro da NetSol, o meu crescimento lá foi assim, foi muito rápido. Eu fui crescendo, eu fui me certificando, fui me especializando em Linux. Eu lembro que eu cheguei a tirar o LPI2 e parei ali, mas na época o LPI2 eram pouquíssimas pessoas no Brasil que tinha. E eu fui me certificando e indo, sabe? Até que chegou num ponto que eu recebi uma proposta lá da PIF-PAF Alimentos para ser líder de tecnologia lá da área de infraestrutura. E eu aceitei a proposta e fui trabalhar, onde que foi meu último emprego. Fiquei na PIF-PAF por 7 anos. Na NetSol eu fiquei por 7 também. Fiquei 7 na NetSol e 7 na PIF-PAF. E aí eu saí da PIF-PAF em 2017 com o objetivo de fundar a Maitec, né? Eu falei assim, eu quero fazer outras coisas que também aqui dentro estão sendo limitadas para mim, né? E eu nunca foquei no dinheiro. Esse que foi o grande lance. Meu foco não era a grana. Meu foco era poder colocar em prática o conhecimento que eu estava adquirindo, sabe? E casou direitinho, porque eu peguei a necessidade que os fornecedores me apresentavam, né? Eles tentavam me vender de uma forma e eu queria comprar de outra, né? Eu peguei a forma com que a NetSol trabalhava e eu juntei tudo. Eu peguei aquela forma de trabalhar e a forma de negociar que eu tinha dentro da PIF-PAF do lado de cliente, casei os dois e fui pro mercado com o conhecimento que eu achei que por um momento era ideal. E aí, cara, aí a Maitec explodiu. Eu falo que hoje a Maitec, eu falo com toda a certeza, né? A gente é o maior parceiro AWS de Minas Gerais, né? A gente está entre os 6 maiores do Brasil. Que legal isso. Então, é uma empresa que tem uma cultura
para gestão de pessoas muito diferente eu falo de todas as empresas que eu já trabalhei, né? As pessoas que trabalham lá, elas trabalham com muita liberdade. Eu tento criar mini Lucas lá dentro. Então, assim, a gente tem uma cultura que eu não aceito esse tipo de situação que eu vivenciei, sabe? É algo que... E eu faço questão de entrevistar todas as pessoas que entram. Todas as pessoas que entram, elas passam por uma conversa comigo. Hoje a gente está próximo de 60 colaboradores lá. E assim, eu acho que até o fim do ano aí a gente já está beirando 100 com o crescimento e a demanda de tecnologia que a gente tem visto no mercado, sabe? Que bacana, Lucas, que bacana. Cara, é exatamente o que eu quero te perguntar agora, né? Sobre esse projeto seu, sobre como você criou a MyTech. Mas eu quero dar um passo antes. Você começou ali com estágio em infraestrutura, depois foi para sistemas, dar suporte, passou por grandes empresas, né? Você citou aí o Hermes Pardini, a PIF-PAF, até um abraço aí pro Menier, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente aqui também. Ele é meu irmão, cara. Eu falo que ele é o paizão que eu tenho aí, sabe? Tive a oportunidade de trabalhar com ele na Ferros, quando eu era analista. Cara, deixa eu falar do Minier rapidinho. Então eu gosto demais desse cara. O Minier é o seguinte, eu não conhecia ele, tá? Eu não assim, hoje a gente presta serviço para PIF-PAF lá, mas a gente não presta serviço pela porta de entrada que ele deu. Quando ele entrou, já estava lá. E é um cara que me surpreendeu muito, né? E eu tenho certeza, assim, quando você trouxer aqui, vai ser um cara incrível, um conteúdo fantástico que você vai gerar aqui, porque ele é um cara que tem uma bagagem muito legal para falar de tecnologia, sabe? Sim. E é um ser humano, um dos melhores que eu já conheci. É um cara incrível, Ele é foda. Ó, um abração, Minier. Estamos esperando você aqui, tá? Lucas, eu queria que você falasse aí um pouco da MyTech, os diferenciais dela, como que surgiu, inclusive, a ideia. Você falou rapidamente, mas eu queria que você falasse mais, né, da MyTech e como que ela está posicionada, né, no mercado hoje de tecnologia. Não vou falar só aqui em Belo Horizonte, não, porque eu sei que você atua, né, no Brasil como um todo, então eu queria ouvir um pouquinho de você. Por favor, fale para nós da MyTech. Então, a MyTech, eu comecei o projeto sozinho. Eu tava me sentindo muito desgastado na PIF-PAF e muito sem visão de crescimento na área tecnológica lá dentro. Isso no meu momento que eu vivi lá em 2017. E quando eu resolvi deixar a PIF-PAF, eu comecei, 6 meses antes eu comecei a estruturar meu negócio dentro da própria planejamento, né? Falei, cara, o que eu vou fazer, né? E eu escrevi num papel todas as minhas habilidades. Tudo que eu sabia fazer, eu escrevi num papel. Então eu escrevi lá, olha, eu sei trabalhar com Firewall da Fortinet, eu sei trabalhar com Linux, eu sei gerir nuvens AWS, eu sei trabalhar com GCP. Fui escrevendo tudo que eu já tinha feito de projetos e o que eu considerava que eu era muito bom. E eu sou um cara de perfil muito técnico, então a parte de AWS era uma parte que eu era muito bom. E a parte de Fortinet também. E eu cheguei em algumas empresas e eu pedi a oportunidade de, quando eles identificarem projetos voltados para Fortinet ou AWS ou GCP e tal, para eles terceirizarem a mão de obra comigo. Então eu tinha aquela lista de fornecedores da PIF-PAF, bati em um por um. Olha, deixa eu te falar, eu tô saindo da PIF-PAF, eu queria que você tivesse a oportunidade de me indicar e para fazer serviço, não é para ser seu funcionário. Assim assado, eu vou gostar. A princípio, um consultor. Um consultor. E aí, uma das empresas que eu bati e o cara me ajudou, foi o meu primeiro cliente. Eu também gosto de citar o nome dele, que foi o Tonhão. Tem gente que chama ele de Netinho. Quem que é o Tonhão? O Tonhão é da Pacific Sec. Quem não conhece, depois pesquisa aí. É um cara sensacional, cara. É um cara bom de resenha demais também. Então, inclusive, depois eu vou te apresentar ele se você quiser trazer. Ele é um cara, assim... Faço questão. Fora da curva. Da curva, sabe? Na parte de segurança aqui, ele tem feito muita diferença, assim. Ele eu acho que foi uma das primeiras empresas, assim, aqui em BH, principalmente, a criar o foco em pentest, em fazer teste, né, black box. Então, assim... É um cara diferenciado. E o Tonhão, cara, eu falei com ele e ele falou, Lucas, eu vou te ajudar. É um cara que conhecia todo mundo. E ele me indicou para direcionar a engenharia.
eu cheguei lá na Direcional Engenharia e consegui fazer uma venda. Isso estando dentro da PIF-PAF. Fiz a venda, assim que a venda foi concluída, eu fui lá e pedi demissão. Então, eu já comecei minha empresa com a Direcional sendo meu primeiro cliente. Legal, sabe? isso. Mas aí, nessa que eu comecei a empreender com a Direcional sendo meu primeiro cliente, eu achei que as coisas iam ser muito rápidas, sabe? Então, eu falei assim, cara, se eu fechei a Direcional aqui, sei lá, daqui 6 meses já tô com 6, daqui 1 ano eu tô com 12 e tal. Mas não, cara, eu fiquei 1 ano tentando, só com a Direcional. Inclusive, eu agradeço o João aí, tá? O João hoje é o CIO lá da Direcional, conheci ele recentemente, pessoa também fora da caixa, incrível. Eu convido também todo mundo a depois entrar no site da Amazon. A gente fez um case lá para a Direcional de inteligência artificial voltado para a parte de contact center. Então, legal a gente conseguiu reduzir alguns números lá do call center da Direcional. Foi um dos projetos mais legais, assim, que na minha carreira de tecnologia que eu já fiz. Então, quem quiser conhecer um pouco aí, dá uma procurada lá, Direcional AWS, que vocês vão ver. Que legal, case fantástico. Cara. Que legal. Lucas, eu quero saber o diferencial de vocês, cara, aqui no mercado. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque nós temos no mercado várias empresas, né, com foco em tecnologia, tanto AWS, GCP da Google, Azure e por aí vai. E a Mytec? Ótimo, cara, o diferencial de vocês? Cara, o nosso diferencial é que nosso foco hoje é na equipe. Hoje, minha equipe, né? Ela é extremamente qualificada, Fernando. Eu tenho uma equipe aqui que todos os analistas nossos possuem algum tipo de certificação de arquiteto para cima. Então, hoje a gente está beirando mais de 80 certificações no time. Aqui em Minas Gerais, a Mytec é a empresa que possui o maior número de reconhecimentos certificados que a Amazon entrega. A gente, para você ter ideia, é um número que talvez é bem focado para empresas do meu tipo. Mas aqui a gente tem 12 SDPs, que são especializações que a Amazon reconhece que aquele parceiro tem capacidade de entregar serviços. Então a gente possui 12 certificações desse e a gente possui 4 competências. Eu acho que aqui em Minas, a empresa que compete com a gente, que chega mais próximo desse número, tem uma competência. E a Mytec hoje tem 4. Tem 4. Então a gente consegue, junto com a própria AWS, trazer aí, porque assim, à medida com que você vai desbloqueando essas competências, é como se fosse um game. Você conseguiu tirar uma competência de inteligência artificial, por exemplo, você tem acesso a um fundo de dinheiro na AWS para você investir no seu cliente final. Então, se você tira, por exemplo, igual a gente tirou uma recente esse mês que é de Small Business. Se a gente tira essa competência de SMB, a gente desbloqueia recursos financeiros que a gente consegue aplicar em empresas de pequeno porte. Então, hoje a gente vê a Mytec com esse diferencial de ter muito acesso a fundos da AWS e a gente consegue converter esses fundos para os clientes finais. Sem falar também da equipe, que é uma equipe que inclusive, deixa eu até falar dessa parte de gestão de pessoas da minha equipe. A gente teve um funcionário que saiu recentemente agora, mas tirando esse funcionário, o último funcionário que tinha pedido demissão na Mytec tem 3 anos. Então a gente tem 3 anos que ninguém pede demissão. O turnover é muito baixo. Muito baixo, muito baixo. E não só o turnover. A gente também fala que a saída de clientes da Mytec é algo que ano passado a gente teve 4 cancelamentos. Né? A gente conseguiu trazer mais 100 clientes para dentro da base ano passado e perdemos só 4. Então eu acredito que meu negócio já está muito bem validado. Muito bem estruturado, bem né, estruturado. Lucas? Parte de CX faz o trabalho correto ali. Então o caminho ali que a gente construiu a empresa tem seguido um modelo muito legal, sabe? Então acho que isso faz o diferencial nosso aí. Que bacana. Então você que é gestor, tá? Eu vou deixar aqui todos os contatos, né, da Mytec. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho, o belíssimo trabalho que o Lucas vem desenvolvendo dentro da Mytec. Então, você está querendo fazer um trabalho aí de nuvem, pode procurar esses caras que eles são fora da curva. Cara, boa. Produção, ó, foca ali, tá? Para poder pegar. Boa, isso aí. Você comentou ali o início, né, desse empreendimento. O seu primeiro cliente. Eu queria saber dos desafios que você enfrentou. Você mencionou que
a princípio, achou que seria fácil. Mas Fernando, demandou um tempo, né, Lucas? Cara, demanda. E assim, eu até postei esses dias no Instagram quais são os desafios. O primeiro desafio é vencer nossa mente, cara. Porque você sair da sua zona de conforto, seu salário mensal que vai pingar com toda certeza ali no final do mês, para algo que é incerto, né? Para um único cliente, às vezes, durante um período, ou então ficar sem clientes num período, é algo que bagunçava a minha mente. Então, eu precisei, primeira coisa, de romper essa barreira do medo, talvez, sabe? Né? Eu postei esses dias aí uma foto no meu Instagram. Me foi bem aleatório, assim. Eu postei uma foto de como que eu tava 3 meses antes de pedir demissão. Calma que nós temos essa pergunta aqui. Não quero que você... Então tá, então vou deixar isso aí pra... Não avança agora não avança agora. Mas falando dos desafios, né? A gente tem esse desafio da mente e a gente tem o desafio de constantemente manter a qualidade do negócio, né? Tem pilares ali que eu não abro mão de manter qualidade. O pilar da equipe é um dos principais, né? O pilar da inovação, da gente estar sempre ali junto com as empresas que a gente escolheu como parceira, de conseguir entregar soluções mais novas que elas disponibilizam de forma quase que imediata para o mercado. Inclusive, eu vou falar aí a AWS para o ano que vem, ela deve lançar o projeto Kuiper. Quem quiser conhecer, é um projeto de satélite para empresas. Interessante. É o Starlink corporativo, né? Que você vai contratar ele através da console. Para esse ano agora, 2025? O projeto já está em andamento, fase beta aí, né? Mas eu acredito que vai sair mais para janeiro do ano que vem. Ah, legal. Mas, paralelo a isso, já tem pessoas, né, buscando esse conhecimento. A Maitec quer ser um parceiro de network também. Eu quero trazer a minha experiência de network da NetSol, que eu tenho durante muitos anos, para agregar isso com esse projeto que é a AWS. Então, eu sou um cara que fica o tempo inteiro antenado e eu quero estar assim, vamos entregar IA? Vamos aprender IA. Vamos entregar satélite? Vamos aprender satélite. Então, assim, esse é um grande desafio, da gente estar fazendo a roda girar sempre conforme o mercado está pedindo com que ela rode. E é isso, eu acho que esses são os principais. Mas assim, o desafio também da gente saber a hora de contratar mais pessoas, né, de qualificar melhor o time, de valorizar. Então, tá bem aí, sabe? Legal. Cara, eu brinquei com você para não falar desse ponto agora. Não, mas é exatamente a próxima pergunta, tá. Mas eu queria mesmo explorar esse lado empreendedor, falando de pessoas, falando de liderança, falando de governança, né? Como que você vem atuando como líder, né? Dentro da Maitec. Então, por isso que eu queria que você explorasse mais sobre isso. Ótimo. E já entrando, né, no que você já estava falando, em suas redes sociais, você postou uma foto do seu rosto. Eu postei. Cara, quando eu vi lá, eu fiquei assustado, cara. Eu falei, pô, ele apoiou na rua, não é possível. O que ele tá aprontando? E não foi só você que pensou assim, não. Porque no meu Instagram falou assim, ô Lucas, fala sério, isso aí é picada de marimbondo, isso aí é porrada. Cara, eu mandei uma mensagem pra você. Cara, que IA que você tá usando pra fazer isso aí? Foi isso aí. Porque assim, olha, quando eu tava nesse processo de me desligar pra empreender, era algo que eu queria muito, muito mesmo, Fernando. Mas eu queria pela liberdade, não pelo dinheiro, novamente, sabe? E essa liberdade que me faltava, em contrapartida, ela lutava com a minha segurança de trabalhar numa empresa gigante, né? Que eu provavelmente estaria com meu emprego garantido por anos e anos ali. Então, eu ficava nessa luta. Eu falava assim, cara, será que se eu sair daqui eu consigo me recolocar de novo no mercado? Não vou conseguir? Será que essa é a melhor escolha que eu vou fazer ou não? Enquanto eu não decidia isso, meu corpo começou a reagir, né? Então eu comecei a ter inchaços, meu rosto ficava inchado, minhas mãos ficavam inchadas, eu ficava inchado de tudo quanto é forma, e eu comecei a achar que isso era algum tipo de alergia, né? Que eu tava tendo. E não era alergia, assim, né? Mais pra frente eu descobri que não, mas... E eu ia no médico, eu ia em alergista, eu ia em clínicos e todos eles me passavam remédio e não adiantava nada. Falava assim, não, isso aí pode ser alergia a ketchup, pode ser alergia a Coca-Cola, pode ser alergia a Novalgina.
E eu era um cara que tomava muito remédio de dor de cabeça, assim, eu tinha muita dor de cabeça. Aí eu começava lá, aí eu tirava o remédio da Novalgina, ficava lá, acho que fui 30, 60 dias sem tomar remédio de dor de cabeça. Você viu que não era isso? Não era isso, depois eu voltei, mas assim... Depois... Mas o que agravou pra mim foi quando, além dos inchaços, eu tive uma paralisia facial. Cara, que punk. Meu rosto paralisou. Eu lembro que eu fui tomar eu fui lá num restaurante com o pessoal da Pif Paf na época, e a gente foi tomar uma canjiquinha lá no Mercado Central, Mineirinho Valente, que chama o prato. Era um prato de comida do boteco. Mineirinho Valente, casa cheia. Aí chegamos lá, fui tomar, aí no que eu dei a primeira colherzada na boca da canjiquinha, a canjiquinha escorreu assim, ó, do lado assim. Aí o pessoal, todo mundo começou a rir e falou: que isso, velho, você tá babando? Aí quando eu peguei assim, olhei no espelho, minha cara tava toda torta, eu não tava conseguindo piscar o olho, porque paralisou todo. Cara. Meu rosto paralisou, e aí eu comecei a ficar paralisado e comecei a ficar inchado. O pessoal começou a me chamar de baiacu. O Iano, que trabalhava comigo lá, falava: ô, baiacu, baiacu, e eles me chamavam de baiacu. Aí toda hora eu ficava inchando, né, paralisado. Cara, você não procurou um médico? Procurei que você fez, médico, aí eu fui no psiquiatra, né? O psiquiatra falou assim: ih, cara, você teve uma paralisia de Bell. Deixa eu te contar. De Bell? Paralisia de Bell. Aí ele falou assim: deixa eu te contar uma coisa. Sabe quem teve paralisia de Bell? Eu falei: não. Ele falou: o Ayrton Senna. Ayrton Senna teve uma paralisia de Bell. E sabe por que ele teve? Porque ele tava... Agora não vou lembrar ao certo, mas ele tava pra sair de uma equipe. Ele tinha sido campeão da Lotus e ele tinha uma proposta muito boa de uma outra... e ele tava nessa indecisão. E ele nessa indecisão, ele se decidiu, mas ele teve por causa do estresse que foi gerado por ali. Quando ele falou isso, cara, caiu a ficha em mim na hora. Eu falei assim: cara, eu tô vivendo um momento muito parecido. Não, assim, não tô me comparando a Ayrton Senna, mas a situação era muito parecida. Eu falei: cara, eu vou me decidir. Cara, eu me decidi. 2 semanas depois, nunca mais tive nenhum sintoma disso. A minha paralisia começou a voltar, tudo sem remédio, tá? Não tomei remédio de depressão, não tomei ansiedade, não tomei remédio pra nada, pra relaxante, nada. Tudo voltou ao normal. E aí, que isso, cara? Já tem 8 anos, nunca mais tive nada desse tipo. Mas eu já aprendi. A partir do momento que meu corpo começa a reagir, é porque algo na minha mente não tá legal. Sabe? Então, assim, a gente não tem que deixar chegar nesse ponto, né? E você tá cuidando disso hoje, assim? Hoje eu tenho uma saúde mental bem boa, assim, né? A gente vem... Eu trabalho muito isso, né? Eu tenho minhas atividades fora a empresa, assim, que eu executo, né? Eu gosto muito, por exemplo, eu tô me empenhando muito agora no Legendários. Eu sou um programa cristão, é um movimento cristão que existe, então eu faço parte. Então é algo que me dá muita força, me dá muita paz, enfim. Mas é algo que eu passo isso pros meus colaboradores. Gente, foca na mente também, tá? Que às vezes a caixa pira. Às vezes a gente dá uns problemas aí na vida porque a gente tá vivendo um momento de muito estresse, né? Cara, você falou aí desse projeto, né, Legendários. Eu vi algumas coisas, né, lá no seu Instagram. Cara, como que é esse projeto? Conta pra nós. E, inclusive, como que ele te ajudou. Pois é, o Legendários é um movimento voltado para homens, né? É um movimento cristão, né? Eu participei há 2 anos atrás, é algo que, assim, foi um divisor de águas na minha vida, né? Mas é um movimento onde que ele busca trazer é como se fosse dar um reset no homem, sabe? A gente está vivendo hoje um mundo de muita facilidade das coisas, né? A gente tem facilidade para comida. Você quer comer o que você quiser, você aperta alguns botões ali no aplicativo, com poucos minutos já está chegando na sua casa, né? A gente tem muita facilidade e mobilidade. Você quer ir para, sei lá, pro Japão, você consegue se mobilizar, em pouco tempo você já está no Japão. Então ele faz, são 4 dias que você passa, né, subindo uma montanha. E eu não posso dar muitos detalhes para não gerar muito desânimo, mas Então o cara que é preguiçoso, né? Eu sou um cara preguiçoso, tá? E muito da minha preguiça ficou na montanha. Mas eu falo que o principal objetivo do Legendário, assim, é aproximar o homem de Jesus. Legal isso, cara. Então eu sou um cara cristão, né? Eu sou um cara temente a Deus.
E eu falo que o Legendários ele me aproximou muito de Jesus. Então eu falo que quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, eu sigo lá nas minhas redes sociais. Também tem o site do Legendários, vocês podem pegar mais informações. Mas é um movimento que tem crescido muito, né? Recentemente vários artistas fizeram, né? O Pablo Marçal fez recentemente, o Thiago Nigro também. Legal. Né? Eu sei que quando eu fiz, quem estava fazendo comigo era o Gomes e o Leandro Guerreiro. Bacana, cara. Eles estavam no mesmo movimento lá. Então, assim, é um negócio muito legal mesmo. Legal. Depois eu quero saber mais sobre esse projeto. Sim, Nós vamos conversar vamos. sobre esse projeto. E falando, né, de projetos, você mencionou aí a Direcional, né? Uhum. Acredito eu que tem vários outros cases, vários outros projetos. Acompanho você no seu LinkedIn, acompanho a rede da MyTech também. Eu já vi o projeto, tem um case também da própria PIF-PAF. Da PIF-PAF. E eu queria ouvir de você, cara, algum projeto que te marcou, né? Um projeto que você desenvolveu, um projeto que a MyTech desenvolveu e que foi interessante ali para o cliente. Eu sei que foram vários projetos, sim. tá? Mas com certeza tem aquele projeto que a gente, poxa, esse projeto aqui... Olha, tem dois projetos que... Fale sobre ele. Que me trouxeram muita alegria em a gente fazer a entrega, tá? Um deles é voltado até pro futebol. Né? Opa, quero saber desses depois, hein? Daí. Que foi pro Flamengo. A gente pegou o Flamengo... Ele tinha aquele aplicativo do sócio torcedor. Sim. E esse aplicativo ele estava sendo desenvolvido por uma empresa anterior, só que ele não tinha elasticidade. Então, o Flamengo teve um ano aí, acho que foi 2021 ou 2022, não lembro, que tava ganhando tudo, cara. Ainda continuou muito bem, né? Mas assim, ele tava chegando em quase todas as finais e ganhando mesmo as finais e tal. E aí, eu lembro que quando batia 5 mil acessos simultâneos, o sistema baixava. Então, já tava rolando um estresse absurdo. E a gente pegou com pouco conhecimento em cima do aplicativo que a gente teve, a gente conseguiu dar muito mais escalabilidade para aquele aplicativo, né? Eu lembro que a gente tinha um desafio de tempo, né? Eu até falei assim, cara, se às vezes o Flamengo perdesse aí, ele não ia pra final, não ia precisar e tal, mas... Porque a gente tava sendo muito pressionado pelo tempo. Falar, ó, vocês vão fazer? Vão. Mas vocês têm que me entregar em 30 dias. 30 dias porque vai bombar isso aqui e o sócio torcedor nosso não para de crescer. Falei, não, deixa com a gente, vamos lá e tal, viramos madrugada, coloquei os melhores arquitetos que eu tinha, a gente tem uma equipe de desenvolvimento muito forte ali também. A gente apontou para essa empresa que estava gerenciando o sócio torcedor deles, a gente apontou os caminhos que eles tinham que seguir, qual era a parte que tinha que fazer e tal. Cara, os caras bateram 150 mil acessos simultâneos e o sistema continuou redondo, sem travar, lindo, maravilhoso. E essa empresa depois espalhou para quase todos os times de futebol. Se bobear até o América, tá? E lá deve estar lá também. E hoje a gente, por trás dessa empresa, a gente atende em torno de mais ou menos uns 15 times. Que bacana, cara. Né? E esse projeto eu gostei muito porque a empresa ela estava desacreditada. Quando contratou essa empresa que ia gerenciar, ela estava desacreditada que ela ia ter essa escalabilidade. E um outro case de sucesso que esse eu me envolvi foi uma grande transportadora aqui de Minas Gerais, sabe? Fica na região de Contagem. Ela sofreu um ataque de ransomware numa nuvem da Microsoft. Só que um mês antes, eles tinham acabado de contratar um disaster recovery com a MyTech para fazer uma réplica de todo o ambiente que tinha na Microsoft para a AWS. E a gente pegou e a gente criou o disaster recovery. Disaster recovery é uma coisa muito barata de se fazer na AWS. Então a gente criou lá, a gente subiu o ambiente. Passou-se... eu sei que logo depois que a gente criou, faltava uma semana para o Dia das Mães. Teve esse ransomware no banco de dados e eles falaram, Lucas, a gente precisa virar a chave para a AWS, de todo o sistema, porque senão a gente não vai conseguir entregar os presentes das mães. E realmente, cara, ia ser muita mãe que ia ficar sem presente. E aí a gente pegou e virou a chave para a AWS. Com pouco mais de 2 horas, todo aquele ambiente que ele tinha rodando
na Microsoft, a gente transferiu para a AWS. Cara, que loucura isso. E é um ambiente gigante. A gente está falando aí de quase peta de dados. Cara, que loucura. É. E assim, eu me senti ali o super-homem, que chegou de capa vermelha, desceu na empresa, resolveu os problemas. Então, assim, mas eu falo, eu tiro o chapéu demais para esse gestor de tecnologia lá na época, que teve essa visão, enxergou que não é porque você está em uma cloud, isso não se aplica só para Microsoft, para Amazon também. Você está sujeito a alguns tipos de ataques de segurança, alguns ataques e assim, você pode estar sujeito a uma situação dessa em qualquer lugar, né? E essa empresa rodou, funcionou, o impacto foi mínimo possível, né? E a gente conseguiu fazer o rollback depois. Eles tinham um contrato na Microsoft, então não poderia manter na Amazon. Então eles ficaram pagando 2 nuvens durante o período, mas depois a gente fez o rollback e essa empresa, ela se mantém aí firme e forte no mercado, mas eu teria certeza que se não tivesse esse disaster recovery, o prejuízo seria astronômico. Seria algo assim de quase quebrar o negócio. Que loucura, cara. Olha a importância da tecnologia. Exatamente. E ter uma boa estratégia, claro, ter um bom parceiro. Parabéns, Mytec. Esse dali foi algo sensacional, assim. Que legal, Lucas. Lucas, se fala muito de IA, cara. Se fala muito de IA. Como empresário, qual que é a sua visão com relação a essa tecnologia? Cara, IA veio para ficar. Veio para ficar e a gente está vivendo agora uma corrida. Corrida dos players, né? Amazon, Google e Microsoft. Quem que vai ser o parceiro de IA das empresas, né? E a gente não vê só esses players para trabalhar para a empresa. Você vê aí a DeepSeek aí agora em uma empresa chinesa, né? Que está prometendo criar chips ali tão avançados quanto o da NVIDIA, né? Na parte de IA. Então a gente está vendo o mundo se movimentar muito para fazer as coisas andarem com a IA. Do lado de parceiros, a gente sente uma cobrança por parte desses players muito forte, né, para investimentos e direcionamento de como que a gente tem que exportar no mercado e convencer e até apresentar as empresas para que elas comecem a trabalhar com a IA. Mas, assim, a gente vê que as empresas hoje elas estão muito despreparadas para trabalhar com IA. Você não consegue trabalhar IA sem dados, né? Eu falo que assim, a IA é como se fosse um bebê que acabou de nascer e o seu cérebro tá vazio de informações. Então a gente precisa de que as informações elas estejam bem estruturadas para que a gente treine esse bebê para quando ele já tiver a maturidade ele consiga agir por conta própria. Então a gente vê muito que a gente está tendo que dar vários passos para trás para a gente poder conseguir implementar de fato uma IA que vá trazer retorno para o negócio do que só falar que a gente está entregando uma IA, né? A gente está com alguns... Ano passado a gente fez 38 POCs de IA. Dessas 38, 16 vingaram, se tornaram componentes de negócio, né? As outras não. As outras não, porque a gente realmente estava nesse estágio que os dados que as empresas tinham para a criação de um modelo de IA eram muito pobres, né? Então, são os LLMs, né? LLMs. Então a gente hoje está numa fase aí que as empresas estão olhando muito para a estruturação de dados como um todo para poder gerar IA. Às vezes você já até tem a ideia de automatização, você tem uma ideia de uma IA generativa, né, que vai pensar ali para a gente, mas a gente não consegue treinar esse modelo. O modelo de ser treinado, para ser treinado, ele precisa ainda de ter um professor com informação, com os livros, né? Então, esse aí que é o grande desafio hoje. Que bacana, cara, que bacana. Quero entender agora de você, eu quero falar de mercado. Uhum. E quando eu falo de mercado, Lucas, são as pessoas que estão começando agora, tanto o profissional que deseja entrar ali na tecnologia, e também aquele profissional que quer empreender. Você, como um profissional de tecnologia e também empreendedor, né, hoje ali responsável pela Mytec, queria saber de você alguma dica, né, para essa galera que está começando, a galera que está estudando, a galera que quer se tornar um especialista aí e também empreender. Eu queria ouvir de você, cara, uma dica aí. Bacana. Ó, eu falo assim, quem quer entrar na área hoje,
Eu falo que existem vários caminhos e inclusive a Maitec já ajudou alguns profissionais a seguirem sendo mentor, sabe? Para algumas áreas. Existe um site que a gente participou no começo deles, que é a Escola da Nuvem. O que é a Escola da Nuvem? A Escola da Nuvem é uma plataforma gratuita que as pessoas podem, que já tem algum tipo de conhecimento, ou então não tem conhecimento, elas podem entrar nesse site e ela vai ter uma aula com um professor, que não é uma aula gravada, sabe? Um professor real ali. Ela vai ser mentorada por um profissional de mercado. Eu já participei, já fiz mentoria com alunos da Escola da Nuvem. Na Maitec, se eu não me engano, tem 5 ou 6 pessoas que fazem esse tipo de mentoria. Então, eu enxergo assim, a pessoa que se interessa pela área de tecnologia, um caminho que eu vou colocar mais fácil, tá? De se ingressar é um site tipo esse da Escola da Nuvem. Eu recomendo a Escola da Nuvem, que é um projeto que eu participo diretamente. Ano passado, se eu não me engano, foram 20 mil alunos formados. Só a Maitec contratou 8 profissionais. Legal isso, cara. Legal isso. Que vieram da Escola da Nuvem. Então, assim, e ele tem um foco voltado para pessoas que têm vulnerabilidade social, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem situações que ela já tem o conhecimento, mas lhe falta oportunidade. E ali você vai estar conversando com donos de empresa, você vai estar conversando com profissionais que já trabalham na área. E, cara, network é tudo. Então, a partir dali, você vai ter um acesso a um número de pessoas muito grande. E falando de empreendedorismo, eu falo assim, empreender é o caminho mais difícil que você pode escolher para ter uma carreira profissional. Mas, com toda certeza, é o caminho que te dá mais liberdade de você conseguir realmente fazer a diferença no mundo como um todo, sabe? Então, a pessoa que sente uma necessidade de fazer uma diferença para o mundo, empreende. Não guarda isso para si, não, sabe? E eu falo que e só tem uma receita, cara. É muito trabalho. É muito trabalho. Sabe? E colocar o amor na frente ali, ó. É amor e trabalho. Disciplina. Disciplina. Então, assim, é muita negação, sabe? Eu falei um pouco da minha vida, mas, cara, eu não tive muita vida social, assim, eu vejo a galera assim, vai pra boate, vai pra não sei o que e tal, não sei o que. Eu sempre foquei muito em trabalhar. Minha vida foi sempre muito trabalho. E quando eu decidi empreender, eu trabalhei vezes 3. Era trabalho vezes 3. Se eu não tinha vida social antes, eu comecei a ter menos ainda. Eu lembro que uma vez a minha esposa, na época, ela... eu já tava na Maitec, trabalhando muito, e ela criou ela falou assim, cara, a gente precisa viajar. Ela falou que comprou uma viagem para Paris. Para Paris. E aí, a gente foi para Paris, chegamos lá, meu telefone começou a tocar igual louco, cara. Praticamente a Maitec era eu e mais um. E tava bombando na época e tal. E eu te falo, empreender também é abrir mão de muita coisa. Nessa viagem para Paris, eu só estava de corpo presente lá, sabe? Porque toda a operação eu continuei lá do telefone aqui assim, notebook aberto. Sem ela ver, né? Não, ela vendo e me xingando, comendo lá. Então, assim, aí eu lembro que ela falou assim, vou tirar foto na torre. Eu falei, não, vai lá, que eu tô aqui, tá. Então, assim, abrir mão de momentos, né? Porque quem é dono do negócio não tem essa opção de virar pro cliente e falar, cara, eu tô de férias. Você até tem, se você tiver alguém para substituir, mas no meu caso, como eu estava começando, não tinha essa opção, sabe? Então é bem isso, abrir mão, muita negação, mas faz com que tem também. Não espero o melhor cenário para fazer, não. Entendeu? Bacana isso, cara, bacana isso. E deixando, Lucas, a tecnologia ali um pouco de lado, queria saber um pouco da sua rotina. Queria saber de família, momentos de lazer, que hoje você consegue respirar. Hoje eu respiro, graças a Deus. Talvez um hobby, não sei, me diga. Hoje eu sigo, assim, é lógico que eu trabalho mais às vezes, mas hoje eu no horário comercial é o horário que eu trabalho, mas eu tenho um buraco no meu horário comercial que eu não abro mão. De 11
às 2 da tarde é o horário que eu tiro pra ficar com minha filha. Então, assim, Legal isso, cara. eu busco minha filha 11 horas no colégio e fico com ela até 2, que é o meu horário com ela, sabe? Meu momento com ela é esse horário. Lógico que à noite também ali e tal, mas durante o dia eu dou essa quebra. E isso me fez muito bem, né? Então, eu vivo hoje durante esse período, né, com minha filha e isso me dá um gás. Eu sei que quando eu volto a trabalhar eu já tô renovado ali. Um cara família, né? Tô vendo, cara. Então, assim, eu sou bem focado nisso. Cara, eu gosto muito de carro. Sou um cara gosto muito de carro, sabe? E meu hobby hoje é um Fusca. Eu tenho um Fusca. Eu acho que é o Fusca mais diferente de Belo Horizonte, assim. Fusca conversível. Depois eu vou postar no meu Instagram pra você ver. Eu não sou de ficar ostentando, postando nada assim, não. Mas, assim, esse Fusca específico, eu comprei ele tem pouco tempo. E eu comecei a modificar ele. Eu fui modificando ele aqui e tal. Cortei o teto dele. Coloquei um motor de Audi V6. Coloquei freio a disco, direção hidráulica. Então, assim, cara, não é um Fusca mais, não, hein? É um Frankenstein. É o meu Frankenstein lá. E eu não paro de fazer projeto no Fusca, sabe? Cara, eu tô achando que aquela experiência sua lá de montar os computadores, tira pente de memória, fonte, tipo processador. Isso. Cara, é o que você tá fazendo com o Fusca, cara. Não faz isso, não. Cara, mas esse Fusca, eu vou falar com você, eu devia ter vindo com ele. Esse Fusca é o seguinte: a direção é de Monza, o motor é de Audi, o câmbio é de variante. Entendeu? Então, assim, e agora ele tá num outro projeto. Ele só não é Fusca mais. Só não é Fusca. Ele vai se tornar um Fusca Coupé. Porque eu fui num lanterneiro e eu pedi ele pra matar o banco traseiro pra deixar só 2 bancos. Entendeu? Então, assim... Que bacana, cara, escutar um pouquinho aí do seu hobby, um pouquinho aí da sua vida pessoal. E eu que faço o desenho, legal, tá? Cara. Eu que desenhei o projeto do Fusca. É arquiteto também? Não, o desenho do Fusca foi eu. Eu fiz o desenho todo, falei, cara, vamos fazer isso aqui? Vamos. Então tá. Sabe que quando você desenha os carrinhos... Quando você pega uma folha e fala assim, meu carrinho de infância, esse aqui. Eu desenhei o carro, falei, vamos fazer o Fusca chegar nisso aqui? E aí estamos indo nesse projeto. Cara, que legal, que legal. E chegando aqui, né, pros finalmente aqui do nosso bate-papo, eu queria saber de você, né, perspectiva, planos futuros do Lucas, da MyTech, família. Como é que tá isso aí, cara? Cara, ótimo. Cara, esse ano a gente tá com a ideia de expandir a marca MyTech para outros estados. Então a gente está em negociação com mais 2 empresas, né? Uma do norte, uma do sul, mais para fortalecer ela em outras regiões. Então acredito que lá para o mês de abril, março, a gente está concretizando a compra de mais 2 empresas e aí a gente vai ter uma presença maior no Nordeste. Legal isso. Né? Um detalhe que a MyTech um pouco deixou de lado São Paulo, deixou o mercado paulista. Eles se atacaram, né? Não quer dizer que a gente não tem cliente lá, a gente tem bastante, mas hoje a gente dá o foco muito na região Nordeste, Centro-Oeste, aqui na região de Minas e no Sul. E aí a gente, com esse movimento que a gente está fazendo hoje, vai trazer uma presença de marca muito mais forte. Então, legal, acredito que a gente deva chegar aí próximo aí talvez, né, dos principais parceiros reais ali, top 3, top 4 aí do mercado, sabe? Que bacana, cara. Que bacana ouvir isso de você, né? Os projetos que você vem desenvolvendo, vem tocando. Também escutando um pouquinho, né, da sua trajetória pessoal, dos seus hobbies, né? O que é Fusca, mas não é Fusca mais. É meu Frankenstein. Que legal, cara. Que legal. E quero, né, que você fizesse algumas considerações, se quiser agradecer alguém, se quiser xingar... Não, xingar não pode não, cara. Então, eu gostaria que você virasse aqui, para essa câmera aqui, mandar um beijo pra esposa, pra filhota, agradecer, né, seu time, o pessoal da MyTech. Então fica à vontade. Meu time de futebol não, né? Cara, pode falar aqui, é super tranquilo. Pode. Não, mas pessoal, eu queria agradecer o convite do Fernando, tá? Fernando, foi um prazer, realmente. Eu acho que eu fico feliz quando a gente vê esse tipo de movimento sendo criado aqui na nossa comunidade. Fernando também é um cara extremamente reconhecido aqui no mercado, um cara que vem de anos também, né, Fernando? Não revela a nossa idade, não. Não, pô, E assim, eu realmente queria agradecer, eu acho que foi um momento muito massa que a gente teve aqui de trocas, né? Mandar um beijo pra minha filhinha, Livinha, daqui a pouco o papai tá aí. E, cara, é isso, e assim, realmente agradeço e pode convidar quantas vezes quiser, sempre estarei disponível aí pra gente bater papo, fazer churrasco, o que você precisar, tamo aí. Cara, bacana, eu que te agradeço,
tá? Você poder contar um pouco da sua história, um pouquinho da sua trajetória, como tudo começou, né? Os desafios que você, né, teve que superar, tanto ali no início da sua carreira, depois no início ali da criação da MyTech e como você está hoje. Eu que te agradeço, né? O podcast te agradece por essa sua presença aqui e com certeza a galera que nos acompanha, os gestores, né, que precisam de uma empresa parceira, eu acho que a MyTech é aí fundamental nesse processo, cara. Não, e entra em contato. Quem quiser, meu LinkedIn aí me chama. Quem tiver um negócio e quiser conversar sobre tecnologia, como que a MyTech pode ajudar no projeto que vocês estão vivenciando aí, seja de migração, de desenvolvimento de IA, cultura DevOps, pô, a MyTech tá aí para poder apoiar e fazer diferença para vocês também. Sensacional, Lucas, sensacional. Galera, estamos chegando no nosso finalmente. Vou deixar todas as informações aqui da MyTech, o site, o link dos caras para vocês acessarem, conhecer um pouco do trabalho que eles vêm desenvolvendo. Precisou de tecnologia, vocês podem contar com a MyTech, beleza? E é isso aí. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não nos segue nas nossas redes sociais, eu vou pedir para você curtir a gente, compartilhar esse conteúdo para atingir mais pessoas, para que as pessoas possam conhecer mais do conteúdo que nós estamos desenvolvendo aqui no Tecnologia em Curso. E é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Bye.